Agora, esta noite, quero que você leia comigo o Salmo 90, Salmo 90. Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. E serei breve, como fui ontem à noite. 10º versículo do Salmo 90. Os dias da nossa vida são 3 anos e 10. Isto é 70. E se pela tua força são 80, isto são 80, com toda a tua força é trabalho e tristeza, porque logo ela se corta e voamos. Quem conhece o poder da tua cólera? Como é o teu medo, assim é a tua cólera. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, para que possamos aplicar o nosso coração à sabedoria. Você conta os seus dias? Percebe a importância de cada dia? Pense nisso. Deus disse que, se você viver até os 70, poderá viver até os 80. E as Escrituras dizem que, se você viver até os 80, é provável que tenha muito trabalho, tristeza, problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem de onde moro chegou no horário pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há vários anos. O maquinista disse que não podia aceitar um charuto. Por quê? Disse ele, porque este é o trem de ontem. No colapso do tempo ao nosso redor, você sabia que, nos dias de Jesus, a velocidade máxima que uma pessoa conseguia atingir era a velocidade máxima que um cavalo conseguia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos uma locomotiva mais rápida que um cavalo. Pense nisso. Naquelas centenas de milhares de anos, o mais rápido que se podia ir era um cavalo. Então, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que voava a 67 km por hora. Lembro-me muito bem de como foi ontem quando Lindbergh decolou para Paris, e em 33 horas ele estava em Paris, e nós achamos realmente incrível. Hoje, entramos num Concorde, ou algumas pessoas o fazem, e chegamos lá em 3 horas e meia. E em 1960, começamos a viajar de avião a 29 mil km por hora, quando atingimos a estratosfera. Agora, meu pai dirigia uma carroça puxada por cavalo, e hoje estamos tentando administrar a aeroespacial numa condição moral e espiritual de carroça puxada por cavalo. O tempo está se esgotando para nós. Quanto tempo ainda nos resta? O salmista pediu ao Senhor que se lembrasse de quão curto é o meu tempo. Eis que fizeste os meus dias como a palmeira, e a minha velhice como nada para ti. 1000 anos diante dos seus olhos são como o dia de ontem que já passou, e como um relógio. Um relógio dura 4 horas à noite. Um dia é o que o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos são um dia. Aquele que está assentado sobre o globo da terra, e seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A erva seca, e a flor murcha, diz a Escritura. Meus dias são como a sombra que declina, e eu estou secando como a erva, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre em tua memória, de geração em geração. Pense nisso. Deus permanecerá para sempre, mas nesta terra somos como uma sombra. Estamos todos decaindo e morrendo. Desde o momento em que você nasceu, você começou a morrer, porque todos nós caminhamos para a morte. Cada um de nós está sujeito à sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta plateia, eu diria, em 90 anos. Ninguém. Todos nós iremos embora. E o que você fará com esses anos? Todo ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos tem um dia? Sabe quantas horas tem uma semana? Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 anos serão na infância ou adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são de limitações físicas, e você está reduzindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos para viver. E parte desse tempo tem que ser gasto com alimentação, trabalho e cálculo do imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a sua vida? É como um vapor que aparece por um tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já marcou uma data para você ser levado deste mundo. Você pode se envolver em um acidente. Pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E as Escrituras dizem que o homem está condenado a morrer uma só vez, e depois disso, o juízo. Você estará diante do grande juízo de Deus para prestar contas de como passou esta vida e do que fez em relação a Jesus Cristo, porque Deus entregou seu Filho para morrer pelos seus pecados, porque, como você vê, somos todos pecadores. Todos nós temos a mesma doença. Não me importa a cor da sua pele. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e vê que você tem uma doença espiritual, e essa doença espiritual no coração se chama pecado. E todos nós somos pecadores.
Isso significa que violamos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, nos rebelamos contra Deus, e por termos nos rebelado contra Ele, teremos que enfrentar um julgamento. E Ele dirá: afastem-se de mim. Nunca te conheci. Acho interessante que pessoas ricas não consigam comprar mais horas. Cientistas não conseguem inventar novos minutos. Você nem consegue guardar tempo para usá-lo em outro dia. Você tem pouco tempo hoje. Você diz que quer guardá-lo para amanhã. Você não pode fazer isso. Há uma urgência no tempo. A Bíblia diz: reduza o tempo, porque os dias são maus. Os dias estão muito ruins. Lemos os jornais e não conseguimos acreditar em todos os assassinatos, estupros e problemas raciais, em todas essas coisas no mundo inteiro. Sim, os dias estão ruins, e temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja salva por muito mais tempo. As Escrituras dizem que devemos reduzir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa ganhar tempo. Ouvi falar de pessoas que doam 1/10 do seu tempo. Devemos doar 1/10 do nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus, se você é cristão. Mas podemos reduzir o seu tempo. Reserve 10% do seu tempo e diga: Senhor, este é o seu tempo para o estudo da Bíblia, para a oração. O Senhor diz que passamos muito tempo nas rodovias, indo e voltando, e em trens interestaduais presos no trânsito. Sabe, inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. Temos muito menos tempo hoje do que meus pais na era dos cavalos e carroças. No entanto, temos carros e aviões velozes, e corremos de um lugar para outro como loucos, e a maioria de nós não sabe o que fazer quando chega lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver como quiser. Você tem tempo para obedecê-lo. Você já fez como o salmista disse em 31:15 e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: meus tempos estão em tuas mãos. Há um filme sobre esse assunto chamado Os Compromissos. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você? Ah, você disse: sim, fui batizado. Fui crismado. Eu vou à igreja de vez em quando. De vez em quando, penso em Deus. Mas você realmente se comprometeu com isso? Você está totalmente comprometido com Ele? E tem certeza de que, se morresse agora, iria para o céu? Tem certeza de que seus pecados estão perdoados? Foi por isso que Cristo veio e morreu na cruz, derramou seu sangue, e Deus o ressuscitou dos mortos. Além disso, existe a tirania do tempo. Ela nos controla e ficamos frustrados. Corremos de uma coisa para outra porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: enquanto for dia, não importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Chega a noite em que ninguém pode trabalhar. A noite chegará até você, e você não terá a oportunidade de servir a Deus. Sirva a Ele enquanto pode. Sirva-o agora. Priorize-o em sua vida. No entanto, no final de sua vida, Ele disse: completei a obra que me deste para fazer. Deus tem um plano para sua vida, e você pode realizá-lo com a ajuda dele. E Ele lhe dará alegria e paz que você jamais imaginou que existiriam se você depositasse sua confiança nele. Ah, sim, quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas. Mas Jesus disse que havia completado a obra que lhe fora designada. Deus, por meio do Pai, designou uma obra que só você pode realizar. Você é único. Ninguém pode tomar o seu lugar. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nosso aliado ou nossa aliada. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e misericordioso. Não importa quanto tempo você tenha desperdiçado no passado, você ainda pode ter o amanhã. Adlai Stevenson disse certa vez que o que importa não são os dias da sua vida, mas a vida em seus dias. Você precisa comprá-lo. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não devemos nos deixar levar, aproveitando todos os prazeres, bebendo e fazendo todas as outras coisas erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o próximo e as pessoas de outras raças. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada após o fim dos tempos. Irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que o tempo é curto. Em Apocalipse, ele nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos percorreram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25, falando sobre o fim dos tempos.
À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo porque sabe que seus dias estão contados. Sim, existe um demônio. Existe um Satanás. Ele é uma pessoa real, e eles são demônios reais, e lutarão pela sua alma esta noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para mantê-lo em seu reino, porque existem dois reinos. Existe o reino do diabo e existe o reino de Deus, e você tem o direito de escolher em qual deles quer estar. É claro que não sabemos quando será a vinda de Jesus. Em Marcos 13, somos informados de que o céu e a terra passarão, mas ninguém sabe o dia e a hora em que isso acontecerá. Portanto, estejam atentos, vigiem e orem, porque vocês não sabem qual é o seu tempo. Não sabemos quando Deus virá nos buscar. Em Romanos 13, o apóstolo diz que, sabendo a hora, é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos. A noite passou, o dia está próximo. Então lançamos fora as obras das trevas e vestimos a armadura da luz. A Bíblia usa a frase várias vezes: o tempo está próximo. Jesus nos disse para discernir os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade será abundante. Peguem seus jornais e assistam ao noticiário. A iniquidade é abundante em todos os lugares, não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando a lista for chamada para o céu, você estará lá. Seu nome está escrito no livro da vida, porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você jamais entrará no céu. Seu nome, neste momento, está no que a Bíblia chama de livro. E sob o seu nome estão todos os pecados que você cometeu, todas as coisas erradas que você pensou, todas as suas intenções erradas. Tudo está lá, registrado, e você será confrontado em julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta total e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo o que está nestes livros e escreve o seu nome em outro livro, o livro da vida. No livro do Cordeiro, o seu nome está escrito? Se o meu nome não estivesse escrito e eu não soubesse, eu não sairia deste edifício esta noite até ter certeza, porque talvez nunca mais haja outro momento como este em suas vidas. Este é o momento para vocês estarem com Deus. E então a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de o tempo ser curto exige que façamos algo a respeito agora, porque as Escrituras dizem em 2 Coríntios 6:2 que agora é o tempo aceitável, não amanhã, mas hoje. O que você precisa fazer, faça agora. O dinheiro que você precisa doar, doe agora. Testemunhe agora as pessoas que devem. Toda vez que o relógio marca o tempo, parece dizer agora. Hoje, se você quer ouvir sua voz, não endureça seu coração. Você pode endurecer o seu coração. Ouvir uma mensagem como esta pode ser muito perigoso, pois você endurecerá o seu coração. E da próxima vez que ouvir o Evangelho, seu coração ficará cada vez mais endurecido. Venha a Cristo agora. Se houver um sussurro em seu coração de que você precisa vir, venha. Então, ao aviso do tempo. Um dia será tarde demais para sua alma. O tempo é curto demais para indecisão e hesitação. Você não deve ficar entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo. O diabo diz que você tem muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Todos os dias o nome do banco abre uma nova conta com você. Talvez não haja amanhã. Venha agora. As Escrituras dizem que, já que todas essas coisas vão acontecer, que tipo de pessoas vocês devem ser? Li um artigo há alguns anos falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo muito na véspera de Ano Novo. E o autor do artigo disse que elas beberam como se não houvesse amanhã. Provavelmente todos vocês já ouviram a música em outra época e em outro lugar. E é isso que o diabo vai sussurrar em seus ouvidos esta noite. Quando eu disser que vocês precisam vir e se comprometer com Cristo com essas centenas e milhares que já vieram para esta cruzada, o diabo dirá: esperem, em outra época, em outro lugar. Este não é o momento. Este é o momento. O simples fato de você estar aqui indica que este é o momento. Por alguma estranha coincidência ou providência, Deus trouxe você aqui esta noite. E antes de vir, você pensava que estava bem com Deus, mas agora não tem certeza. E você quer ter certeza. Você quer ter certeza. Sim, o diabo sempre diz: sim, faça isso. Mas em alguns momentos e em alguns lugares, Deus diz: aqui e agora. Em Lucas 19, vemos Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez anos atrás que diz: há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde, que sela o destino do homem à glória ou ao desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui esta semana. Diz:
Caro Sr. Graham, em 1957, sua cruzada foi até o antigo Madison Square Garden, em Nova York. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro da viagem de ônibus, dos bancos de madeira e dos meus sapatos pretos de couro de inverno. Eu me lembro de tudo. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. Quando você me convidou a entregar minha vida a Cristo, eu estava pronto e encorajado a ir. Mas, infelizmente, naquela época e naquela geração, minha mãe me respondeu e disse: silêncio, sente-se. Nós não fazemos isso. Alguém pode te ver. Permaneci na minha cadeira. Aqui estamos, 35 anos depois, e tenho o privilégio de ser conselheiro voluntário no andar de baixo. E oro para que ninguém permaneça sentado, mas que se apresente para receber a Cristo. Enquanto isso, agradeço por trazer sua cruzada de volta a esta região. Minhas lembranças de uma menina de 6 anos transbordam de entusiasmo. Estarei orando por você esta semana. Deus o abençoe. Há um homem nesta região sobre quem Cliff Barrows falou comigo ao telefone hoje. A família dele insistia que ele ficasse aqui porque ele não acreditava. E ele fazia questão de dizer às pessoas que não acreditava em Cristo. Ele não era crente. Mas ele não ficaria ali e não voltaria. E ele não quis aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez disso, foi para as Bahamas e morreu de ataque cardíaco naquela manhã. Para ele, agora era tarde demais. A decisão dele está tomada. E a sua? Você dirá sim ou não às declarações de Cristo. Cristo morreu por você. Ele ressuscitou. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso significa dizer: Senhor, eu sou um pecador. Sinto muito pelo meu pecado. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Quero te seguir e te servir. Entrego minha vida a você esta noite. Ou dedico minha vida a ti esta noite. Preciso de ti, Senhor. E quero assumir meu compromisso esta noite. Nesta cruzada, nunca mais estaremos neste auditório. E você está aqui esta noite. Peço que se levante do seu assento na sacada. Isso vai levar mais 1 minuto. Então comecem agora. Venham e fiquem na minha frente, em frente ao pódio. E depois que todos vocês vierem, direi uma palavra a vocês, farei uma oração com vocês e lhes darei alguns materiais para ajudá-los em sua vida cristã. Vocês dizem: por que pedem às pessoas que venham publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo especial em tornar isso público. Ele morreu por você publicamente, pendurado numa cruz. Você certamente pode vir e se apresentar aqui publicamente. Assuma seu compromisso com ele e diga: Senhor, tu tens tudo de mim hoje. Quero ter certeza de que estou pronto para recebê-los. Basta levantar e vir de qualquer parte do estádio. Enquanto muitos outros ainda estão chegando, quero dizer uma palavra a vocês que podem estar assistindo pela televisão, porque esses cultos estão sendo gravados para serem exibidos no final deste ano ou no início do ano que vem. E muitas pessoas têm assistido à televisão e vocês têm pensado em como o tempo está passando rápido. Parece que foi ontem que você era um menino ou uma menina e o tempo voou. Talvez você esteja em um quarto de hotel ou em um bar. E eu quero te dizer que Deus te ama. Ele quer te perdoar. Ele quer te transformar em uma nova pessoa, se você permitir. Hoje você pode assumir esse compromisso onde quer que esteja. Jesus Cristo prometeu que retornaria à terra e, senhoras e senhores, Jesus Cristo cumprirá essa promessa. Vocês estão prontos? A esperança da vinda de Cristo deve nos fazer caminhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser sal e luz no mundo e trabalhar como se Cristo não tivesse vindo há 1000 anos, mas viver como se ele tivesse vindo esta noite. Visite a livraria Hudzatik e faça uma refeição no Graham Brothers da Iribar. Aproveite as exposições especiais, os eventos e as atividades sazonais para toda a família. A entrada é gratuita. Então venha nessa jornada de descobertas na Biblioteca Billy Graham.